Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós nessa manhã de sexta-feira, dia 13, no próximo domingo nós teremos a votação das eleições para vereadores e, consequentemente, prefeito em todo o território nacional. Nós viemos até aqui ao Fórum de Pacajus, aqui na sala do promotor de justiça, doutor Sérgio Henrique Leitão, relatando para a gente, doutor, os preparativos, estamos aí às vésperas de uma eleição, o que nós podemos relatar? Bom dia. Olá, bom dia a todos, bom dia telespectadores da TV Liberdade, programa Ponto a Ponto. Mais uma vez é uma grande satisfação, Chico, falar com você e com todos os telespectadores desse meio de comunicação, né, que tem nos ajudado bastante durante todo esse período de campanha. Bom, e graças a Deus estamos chegando ao final, né? Esperamos que dentro da nossa atuação, tanto do Ministério Público Estadual Eleitoral como da própria Justiça Eleitoral, acredito que nós temos conseguido fazer o nosso papel, né, que é trazer uma tranquilidade a esse pleito, trazer liberdade ao eleitor para ativar as urnas e possa fazer suas coisas de uma maneira mais democrática possível. E nesse período, já falando em regras, né, nós temos que até o dia de sábado, dia 14, às 10 horas da noite, é permitido ainda ato de propaganda, né? Distribuição de material, e os candidatos têm que ter atenção a isso. Por quê? Porque nós temos o mau costume de alguns candidatos de fazer o derrame de santinhos ou material de propaganda nas proximidades das sessões ou mesmo nos próprios colégios, nas dependências dos colégios onde funcionam as sessões eleitorais. E isso nós vamos estar atentos também, né? Nós vamos fazer várias operações no dia de hoje, amanhã e no dia da eleição também, para evitar esse tipo de comportamento. E isso tudo para quê? Para que dê tranquilidade ao eleitor que vai se dirigir à sessão no dia 15. Nós sabemos que esse pleito é um pleito excepcional por conta da pandemia. O eleitor já está se sentindo desmotivado a ir até a sessão por conta do perigo de contrair essa doença. E a mensagem que a gente tem passado é que, apesar de toda essa calamidade, né, que nós estamos vivendo, mas é importante, é necessário que o eleitor compareça, né? Da mesma forma que eu já tenho dito, que mesmo nos momentos críticos dessa pandemia, atividades essenciais nunca deixaram de funcionar, como supermercados, farmácias, postos de gasolina. Nós temos que encarar isso, o dia da eleição, a votação, como um ato necessário, né? E em relação à questão dos mesários, a Justiça Eleitoral treinou todos os mesários para que sigam os protocolos sanitários, para que evite ao máximo que o eleitor seja colocado em risco, né? Então, o eleitor que ainda está em dúvida se é seguro ou não ele sair de casa para votar, ele reflita e entenda que há uma necessidade, né? Nós optamos por fazer eleições, então o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, está garantindo ao eleitor essa segurança, que no dia da votação ele não vai colocar em risco a sua saúde, né? E mais ainda a questão democrática, que cada voto importa, tem o mesmo peso, e aí você não vai deixar que outras pessoas decidam por você. Esse é a hora, é o momento em que o eleitor vai decidir. Então, a questão tanto da questão da saúde, ela está sendo trabalhada nesse sentido. Em relação à questão da segurança do ambiente de votação, pela primeira vez na história desta zona eleitoral, nós vamos ter um contingente apto a estar presente na maioria das sessões, né? Vamos ter policiais militares na maioria das sessões, e todo o policiamento ele vai estar sendo com comunicação constante com os mesários. Então, qualquer ocorrência que ocorrer nas sessões, a nossa intenção é que a ocorrência seja atendida o mais rápido possível, né? As orientações que a gente está passando é que, primeiro, o eleitor
no dia da votação, que vá usando máscara. Esse é um item fundamental. Pode-se dizer até que é um item mais importante até do que o título. Obrigatório, né? Obrigatório em todos os sentidos, né? Porque a normatização e o treinamento que foi dado aos mesários é no sentido de que o eleitor que se dirigir à sessão sem fazer uso da máscara, esse eleitor não vota, não vai votar, certo? Ele pode pedir ir em casa, botar a máscara, voltar, e aí sim vai poder exercer o seu direito de voto. Mas se tiver sem máscara, felizmente, a regra, né? Porque aí a gente está naquele conflito entre a democracia, né, o direito de voto, e a saúde. Então, como a gente não tem meios, condições necessárias de aferir se aquela pessoa, né, está ou não portando o vírus, e aí causando prejuízo à saúde das pessoas que estão na sessão, é importante, isso já vem há longo tempo, os decretos estaduais vêm dando essa obrigatoriedade, né? Há uma lei estadual que fez com que o uso da máscara seja obrigatório. Então o primeiro passo é isso: saiu de casa, coloque a máscara, né? Não só para votar, mas também para outras atividades. Evite levar crianças ou adolescentes com o eleitor, né? Que o eleitor vá sozinho. Né? Há um costume também, né, dos pais quererem levar. Inclusive, até, doutor, esse costume aí de levar criança justamente até mesmo para evitar fila, porque estando com a criança no colo tem prioridade. Pronto. O que a gente pede exatamente é que não coloque em risco desnecessário o seu parente, né? Então já é um risco, e a gente está trabalhando para diminuir esse risco do eleitor e a sessão. Então, quando ele leva uma pessoa consigo, apenas para acompanhar, já é mais colocado um risco desnecessário. E também que leve consigo uma caneta. Por que leva caneta? Porque a gente sabe que no dia da eleição você tem que assinar o caderno de votação. E anteriormente essa caneta era compartilhada, né? Então, para evitar esse compartilhamento, se você puder levar a caneta, né? Logicamente a caneta do seu uso, você sabe quem foi que pegou, né? Tem um controle maior sobre quem teve contato com aquela caneta. Outra dica: que o eleitor leve anotado ou através de um santinho impresso recebido do próprio candidato no dia anterior à eleição, o santinho com o número ou os números dos seus candidatos. Isso serve para quê? Para dar maior agilidade à votação. Isso aí diminuía o tempo de presença e de permanência nas sessões eleitorais. Doutor Sérgio, votou, não poderá permanecer, como por exemplo, nas escolas reunidas, ali bem próximo ao cartório eleitoral, existem várias sessões, né? Votou, tem que sair. Pronto. Aí votou, terminou, recebeu os documentos de identificação, está liberado da sessão, evitar tanto ficar no colégio, né, conversando com conhecidos, ou ainda mais se juntar muita gente com o mesmo com a mesma cor de camisa, a identificar alguma outra candidatura, né? Evitar também, depois que sair do colégio, estar na rua também com pessoas que configurem, né? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, a jurisprudência já entendeu que pessoas na rua, no dia da votação, ostentando a mesma cor de camisa, isso é considerado boca de urna. Então, nós estamos orientando tanto as forças de segurança, né, que vão trabalhar nesse dia, a exatamente fazer a abordagem e conduzir a delegacia para o procedimento, né? Então, é votar e se dirigir à casa para esperar o resultado, né? E a outra questão é que o candidato, para dirigir ao candidato, né, que o candidato não divulgue o horário que vai votar. Nós sabemos que se você é candidato e vai divulgar, olha, eu vou votar ao meio-dia na minha sessão no colégio tal. Então isso vai gerar uma aglomeração que a gente não tem como controlar, né? Porque os simpatizantes vão, né, e até mesmo as pessoas que não são daquela sessão vão querer estar na hora da votação do candidato. Então evitem estar divulgando, votem e se recolham
em casa para esperar também a apuração dos votos. Isso tudo, Chico, é exatamente, são medidas que devem ser observadas para esse pleito por conta dessa necessidade que a gente tem que controlar e nós temos que nos prevenir a respeito desses vídeos. E, infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Doutor Sérgio, nós vimos até em vários telejornais, né, a questão da Força Nacional. Pacajus terá Força Nacional? Sim, nós vamos ter a que eles chamam de auxílio das forças federais, né? Que é a Polícia Federal, Força Nacional e Exército. Amanhã nós vamos definir com mais especificação, né, o local onde essas forças vão atuar. A PM já passou o plano de atuação, né, que eu já falei, que nós vamos ter policiais militares nas proximidades das seções para evitar qualquer tipo de ocorrência. E tudo isso está sendo feito para dar a você, eleitor, livre acesso e uma liberdade, um sentimento de liberdade na hora de votar, né? Não queremos que o eleitor vote sob maneira alguma de nenhum meio de pressão, seja política, econômica ou mesmo da força, né? E o eleitor que está nos assistindo, tenha certeza que a gente está fazendo o possível, né? Não faz o impossível porque nós não temos esse dom, mas nós estamos fazendo o possível para que essas eleições, como vem sendo, né, tranquilas ao longo dessa campanha, que o dia da eleição, que o dia da votação seja também nesse clima. É isso que a gente vai lutar e vai trabalhar. Inclusive até nós temos um vídeo aí, né, até para ilustrar na matéria, do passo a passo, né, do comportamento, de como o eleitor, né, poderá saber como é que eu faço, né? Existe esse vídeo aí e a gente vai colocar até mesmo para auxiliar a população. O secretário vai fazer a triagem da documentação e organizar a fila. O eleitor apresenta o documento para o mesário, que habilita sua entrada. O eleitor passa o álcool em gel na mão e se encaminha até o segundo mesário. Ele apresenta o seu documento com a foto e os seus dados para ser encontrado no caderno de votação. O mesário dita os números para o presidente da sessão. 55, 24, 17 e 13. Pode assinar, por favor. O eleitor trouxe a caneta de casa e assina o caderno de votação. Ele recebe o comprovante e já está apto a se dirigir à cabine de votação. O eleitor vota. E ao se dirigir à saída, passa novamente o álcool em gel nas mãos. O eleitor cumpriu seu papel na festa da democracia. Olha, como vocês puderam observar aí, é justamente o passo a passo, como bem falou o doutor Sérgio Henrique Leitão, né? A questão de como você deverá se comportar, né? Nas sessões, até mesmo para ilustrar, doutor Sérgio, porque o negócio é sério, né? A questão da pandemia está bastante presente aqui e as eleições já é domingo agora. Esperamos que, né, possa prevalecer, acima de tudo, a questão democrática do nosso país. Isso. Em relação à manifestação do eleitor no dia da votação, a legislação eleitoral ela permite que o eleitor se dirija à sessão eleitoral ostentando qualquer símbolo de candidato ou partido político, inclusive a cor de camisas, né? Mas que o eleitor tem a obrigação de se manter em silêncio. Qualquer manifestação, né, do eleitor, seja na fila para votar, ou seja, em direção à sessão para votar, ela é considerada boca de urna. Então, o eleitor que quer fazer essa manifestação no dia da votação, saiba que pode ir, mas que se mantém em silêncio. E se ocorrer qualquer zoada em relação a isso, o mesário ele vai ter os telefones para acionar a polícia imediatamente. E a nossa expectativa é que a polícia possa chegar o mais rápido possível, né? Porque a gente quer manter esse clima de tranquilidade no dia da votação.
né? E nós vamos ter, além dessas forças de segurança todas trabalhando para esse clima de tranquilidade, eu não poderia deixar de estar também rodando, quero rodar todas as sessões de Pacajus, porque nesse dia exclusivamente estarei em Pacajus, né? E nós vamos ter um promotor e um juiz para atuar na cidade, exclusivamente na cidade de Chorozinho, e a minha intenção é de rodar e de visitar todos os locais de votação aqui do Pacajus. Ou seja, eu queria agradecer pela entrevista. Eu acho que é importante nesse momento esse contato, essa explicação ampla, porque que prevaleça acima de tudo. Acho que o eleitor tem que ir à urna, né, para votar, exercer o seu poder de cidadão, mas que acima de tudo não seja pressionado em hipótese alguma, né, doutor? Exato. E há uma expectativa de que essas eleições basta um recorde de abstenção, né, por conta do medo da população de se dirigir às urnas. Mas, assim, o nosso trabalho está sendo feito para que isso não aconteça. Porque a partir do momento que você deixa de votar, você está permitindo que outras pessoas escolham por você. E a democracia, ela nos diz que cada voto tem o mesmo peso, né? Então não deixe de comparecer às urnas por temer a essa questão da pandemia, porque nós estamos fazendo de tudo que é possível para que isso não ocorra, e sendo uma atividade considerada essencial, porque poderia se ter optado por não fazer eleição, mas se verificou que isso iria dar uma quebra nesse regime democrático que nós já estamos vivenciando desde 1988, né, com a promulgação da Constituição Federal. Então, daí que o eleitor tenha consciência de que, mesmo com todas essas adversidades, é importante você comparecer, né? Não dê ao outro a chance de escolher por você, faça a sua escolha. Obrigado, doutor Sérgio. Eu que agradeço, Chico, e até outra oportunidade. Muito obrigado. A participação do promotor de justiça, doutor Sérgio Henrique Leitão, né? Esclarecimentos necessários para que possamos ter uma eleição no próximo domingo, dia 15, né? Na verdade, acima de tudo, com toda a lisura e transparência, né, que a Justiça Eleitoral está promovendo aqui no município de Pacajus.